o assunto é trabalho. Eu já trabalhei na França 3 vezes, fiz 3 trabalhos diferentes. Uma vez eu trabalhei substituindo uma colega estrangeira também, que viajou de férias. E aí eu trabalhei lavando louça. O trabalho era esse, em um restaurante dentro de um mercado muito popular de Bordeaux, no mês de dezembro. Então tinha muita movimentação. Trabalhei lá todos os finais de semana, foi muito bacana, porque eu não fiquei só lavando prato. Eu fazia também o café, eu servia no balcão, sabe? Tinha um balcão e às vezes eu servia lá no balcão. Foi bem bacana. Depois eu trabalhei, eu tenho aqui um vídeo também no canal, eu trabalhei junto de uma estação de trem, onde eu estava responsável pelos objetos encontrados. Também foi substituindo alguém que estava de férias e foi um contrato de interrima. Se eu encontrar a tradução, eu vou colocar aqui para vocês. Se eu não encontrar, eu boto a definição de trabalho interrima em português. O outro não tinha contrato nenhum, mas foi bom porque eu ganhava uma média de 80 euros por dia. E finalmente eu trabalhei na vinha. E esse vídeo hoje é para falar sobre esse trabalho na vinha. Por que eu fui trabalhar na vinha, né? Quando você pede o documento para ficar na França, o titre de séjour, você precisa passar por algumas formações. São 2 dias de formação, onde você vai aprender sobre a cidadania da França, sobre as culturas, os hábitos, os direitos, as obrigações. E o segundo dia é mais sobre essa coisa, a vida mais prática, né? Educação e trabalho. E aí você aprende que você precisa ir no Pôle Emploi. Eu vou deixar também uma definição aqui do que é o Pôle Emploi. Você vai lá, você se inscreve e você vai ter uma conselheira ou um conselheiro que vai lhe orientar na busca de trabalho. Então pronto, e foi o que eu fiz. Quando eu quis trabalhar mesmo, aí eu fui no Pôle Emploi. Eu estava escrevendo uma monografia nessa época. Eu estava escrevendo uma monografia sobre uma denominação de origem protegida, que eu vou falar sobre isso depois, enfim. Mas eu estava falando sobre uma denominação de origem protegida que está aqui no território onde eu moro atualmente, que é de vinhos, é sobre a produção de vinhos, e tem tudo aqui, a produção de uvas, a transformação em vinhos, a comercialização, enfim. Tem uma cultura muito forte do vinho. E como eu estava escrevendo sobre isso, quando eu fui falar com a conselheira no Pôle Emploi, aí eu disse, eu queria muito trabalhar nessa denominação de origem protegida, nesse território, na vinha, né? Em qualquer coisa que não precise de uma qualificação, porque você está vendo, né? É evidente que o meu nível de francês ainda não está muito bom. Na vinha para mim tá bom. Em pensar que leonhão. Aí ela falou, Eu acho que você tá sonhando. quando ela disse isso pra mim, que achava que eu tava sonhando, nossa, eu comecei a chorar. Eu tentei evitar, gente, mas quando você é estrangeiro, você tá muito sensível, entendeu? Você, ainda mais no meu caso, que não foi planejado, né? Não era um projeto vir morar na França. Eu cheguei aqui e pronto, vamos ver no que vai dar, né? Enfim, aí eu tava meio sensível. A mulher me fala isso, que só porque eu era estrangeira, nem na vinha eu podia trabalhar, aquilo me abalou demais. Enfim, e isso foi uma grande barreira para mim, depois para procurar um trabalho, para continuar procurando qualquer coisa, porque eu pensei, o que é que eu vou fazer então? Se eu não posso nem trabalhar com isso, eu vou. O que é que eu vou fazer? Terminei a minha monografia, aí no ano seguinte, aí pensei, poxa, acho que agora eu posso procurar um trabalhozinho, né? Agora eu já falo melhor, as pessoas já me entendem, eu também entendo muito bem as pessoas. Dá para procurar um trabalhozinho agora. Quais são as opções para quem não tem nenhuma experiência qualificada no país, né? Ou você trabalha no McDonald's, ou você vai trabalhar de faxineira, ou você vai trabalhar de garçonete, né? Tem muito estrangeiro que vai trabalhar de garçonete, ou você vai ser babá.
E tem a vinha. Eu decidi que eu ia trabalhar na vinha, que a vinha ia ser um ambiente bacana, é aberto, você trabalha lá com as plantinhas, de dia, acorda cedo, larga cedo, dava tempo de ir buscar Francisco na escola, pronto, fechou. Aí eu descobri como é que tinha que fazer, né? Geralmente os castelos, eles contratam a mão de obra numa empresa que é um grupo de empregadores. Grosso modo, é uma terceirização. Aí você vai nessa empresa de terceirização que trabalha para os castelos com os documentos necessários. Os documentos necessários são um currículo, carta vital, que é a carta de saúde. Bom, carta de saúde. No Brasil também tem, né? Tem aquela carteirinha do SUS. Pronto, é a mesma coisa. Aqui na França todo mundo tem que ter, é obrigado. E aí quando você vai se candidatar para um trabalho, você precisa ter essa carta de saúde. O número da sua conta bancária, um documento de identidade que te permite trabalhar no território não francês, né? O território europeu, em toda a Europa. E pronto. Você vai, aí eu cheguei lá nessa empresa de terceirização com esses documentos necessários. A pessoa que me recebeu perguntou qual era o tempo que eu tinha disponível. Escrevi isso no documento que eles me deram e assinei. É uma espécie de engajamento, né, de que você está disponível nesse tempo para trabalhar com eles. Essa pessoa que me recebeu entrou, foi numa sala e voltou com um papelzinho assim, menos de 5 minutos. Aí ele falou, olha, tem o Chateau Carbonieux. Aí eu pensei, nossa, só pode ser o destino, porque o Chateau Carbonieux é o castelo onde a avó do meu esposo trabalhou a vida toda. E eu tô numa região que tem muitos castelos, mas tem castelos que estão longe, tem uns que estão perto, mas enfim, são alguns que estão perto, né? E como eu só me movimento de bicicleta, eu vou para todos os lugares de bicicleta, raramente eu pego ônibus. Então, quanto mais perto, melhor, né? Se bem que nem tem ônibus daqui para lá. E eu não tenho carro, bom. E aí eu falei, porque o castelo ele tá a 3 quilômetros daqui, eu acho. Aí, nossa, tá perfeito, não podia ser melhor. Aí ele falou, bom, então você pode ir lá amanhã, você começa amanhã. Separe as roupas confortáveis, bota, um sapato adequado, chapéu, protetor solar, enfim, ele falou tudo o que precisava, né, para você trabalhar bem. Aí também ele falou capa, né, capa para chuva e calças para chuva. O contrato é um contrato que você assina toda semana. É um contrato que só vale uma semana. E toda semana você renova esse contrato. E esse contrato você pode renovar até. Você pode trabalhar assim até 3 meses no ano. Porque é um contrato, traduzindo para o português, é um contrato de duração determinada, temporário. Não, sezonia. Como é sezonia em português? Da estação. De alta estação. E no final do mês você recebe o seu pagamento normal, um salário mínimo da França. E pronto. E trabalhava 7 horas por dia. Começava de 7 da manhã até 14h30. A maioria das vezes a gente era 15, 16. O meu chefe, ele era, né? Porque ele não é mais o meu chefe, mas ele não morreu, enfim. Ele era uma pessoa apaixonada pelo trabalho dele, muito apaixonado pela vinha, sabe muita coisa, então pra mim foi muito bacana. E essa turma de 15 pessoas também, nossa, o ambiente estava muito agradável. Imagina, você tá fora todos os dias, você tem o sol da manhã, super agradável. A gente conversava, a gente escutava música. Para mim foi realmente muito bom. Eu gostei demais de trabalhar na vinha. Trabalhei 3 meses, trabalhei de junho até a primeira semana de setembro. Eu trabalhei a primeira semana de setembro inteira. Que na segunda semana de setembro eu comecei o meu mestrado. E em agosto geralmente tem 2 ou 3 semanas que você não trabalha. São os dias mais quentes do ano. Eu acho que é em agosto mesmo, mas enfim.
Logo antes da colheita, você deixa a vinha, não faz mais nenhum trabalho. E foi assim, não sei se eu esqueci algum detalhe, se eu esqueci alguma coisa, de dizer alguma coisa. Se tem alguma coisa a mais que vocês querem saber, me digam, deixem aqui nos comentários, que vai ser um prazer para mim responder. Então, acho que eu já falei tudo, não lembro de mais nada para falar. Então é isso, gente. Eu espero vocês na semana que vem. Um beijo, ou enfim, no próximo vídeo. Tchau! Ouais, parce que j'ai attrapé l'acteur en fait. Ça fait même pas mal à la trappe.